E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Parabólica. Eu sou o Pedro Renol, professor aqui do Parabólica. Hoje, para a gente dar continuidade aos nossos estudos, ao que a gente já falou semana passada sobre o Talibã. Para você que está chegando agora no canal, não viu, na semana passada eu fiz um vídeo gravado do celular mesmo, sem edição, com alguns levantamentos históricos, falando um pouquinho da origem do Talibã, um pouquinho do andamento ao longo dessas 40 últimas décadas. Isso, quase 40 últimas décadas aí. Sobre o surgimento do Talibã, pelos Mujahidins, da guerra do Afeganistão, União Soviética envolvida, Estados Unidos envolvido. Falamos da Al-Qaeda também. E hoje eu vim aqui especificamente, exclusivamente, fazer o que faltou naquele vídeo, mas de forma bem didática mesmo, para vocês conhecerem um pouco mais, sobre como que foi o governo do Afeganistão, aquele de 96 até 2001 e as possibilidades, né? O que vai acontecer a partir de agora que o Talibã voltou ao poder, certo? Então já se inscreve no canal se ainda não for inscrito e curte esse vídeo para ajudar o canal a crescer. Tem história do Brasil, história geral, filosofia, sociologia, tem muito conteúdo, é completo por Enem e demais vestibulares. Esse vídeo está sendo mais organizadinho agora do que aquele outro, foi muito bom o outro vídeo. O feedback de vocês foi incrível naquele vídeo. O vídeo está continuando ainda, tá lá muita gente ainda acessando para ver, porque eu acho que ele está muito didático, mas agora eu estou fazendo agora com preparo de aula. Inclusive, na twitch.tv/parabólica online, eu já deixei esse plano de aula que eu fiz agora, mas o que foi do outro vídeo, então são dois em um, porque no outro vídeo eu não fiz plano de aula, eu fiz anotação mesmo na minha agenda para preparar a aula, não fiz digital, mas já tem um PDF lá na twitch.tv/parabólica online, link na descrição, o primeiro link da descrição do comentário fixado. Você chegar lá é lá que a gente prepara essas coisas, prepara essas aulas, e lá você pode ter acesso a escrever lá o código no chat do nosso Discord, vocês vão ter acesso ao PDF da aula, que tá muito bacana, eu fiz em conjunto lá, foi muito bacana. Então aguardo vocês lá. Então vamos falar sobre o Talibã. Então a gente falou, eu não vou ficar repetindo muito o que a gente já falou no outro vídeo, mas o Talibã ele foi criado em 1994, mas a gente pode considerar o longo processo da Guerra Civil do Afeganistão, que foi de 1978 até 91, ou a Guerra do Afeganistão, que é uma disputa entre o governo do Afeganistão de orientação marxista contra os Estados Unidos, envolvido da União Soviética, tinha envolvimento da União Soviética, que destruiu o país já era muito pobre e ele continuou sendo destruído. E dentro do Afeganistão, a guerra civil, você tinha os chamados Mujahidins, que são os guerreiros islâmicos que não aceitavam aquele governo soviético, e eles foram financiados pelos Estados Unidos para poder lutar contra os soviéticos e contra o governo marxista e contra a própria União Soviética. Ao final dessa guerra, a União Soviética se retira em 1989, estava um caos. E quem ganhou muita força dentro do Afeganistão foram os Mujahidins, foram os guerreiros islâmicos que não vinham só do Afeganistão, alguns vinham do Paquistão também, de outras partes do mundo do Oriente Próximo. Ganharam, inclusive ganharam investimento dos Estados Unidos. E dali surgiu, por exemplo, em 1988, a Al-Qaeda de Osama Bin Laden, a gente falou isso no outro vídeo, que era um dos guerreiros que lutava contra o governo marxista dentro do Afeganistão. O Osama Bin Laden, que era um saudita. E em 1994 se deu um nome, surgiu também o Talibã. O Talibã estava em processo de construção, de conquista de várias cidades no interior, inclusive vindo direto do Paquistão, ao qual o Afeganistão faz fronteira direta. Ele vinha conquistando cidades, inclusive você tem membros do Talibã que vinham do Paquistão de fato, tiveram sua formação no Paquistão, até que em 96 eles conquistaram a capital, Cabul, após a guerra, após os Estados Unidos ter se retirado do Afeganistão, após a União Soviética ter se retirado. Era um país pobre, com muita concentração de renda, mas que teve muito dinheiro envolvido durante a guerra. E esse dinheiro foi justamente para os guerreiros contra os soviéticos, né, os Mujahidins. E dali que surgiu o Talibã, surgiu a Al-Qaeda, e o Talibã iniciou o seu governo, que internacionalmente era reconhecido apenas pelos Emirados Árabes Unidos e pelo Paquistão, ao qual o Afeganistão tinha uma boa intimidade política e religiosa até. De 96 até 2001, então a gente teve o governo do Talibã no Afeganistão. O que a gente vai ter nesse governo, que é o que de fato faltou naquele nosso vídeo na semana passada? Foi estabelecida a Sharia. A Sharia é uma lei islâmica que define o Alcorão, o livro escrito, né, a obra escrita pelo profeta Maomé. Vocês podem achar por Alcorão ou Corão, que define o Alcorão como base naquele país, tanto para a justiça civil
quanto para a justiça criminal. Então, a Sharia é a lei que vai falar assim, ó, coloca, então o Afeganistão não era um estado laico, mas que coloca o Alcorão como a base, como o grande princípio que vai influenciar diretamente na Constituição do país. E de acordo com a interpretação que você tinha da Sharia, do Alcorão, porque você sabe que as questões das interpretações, isso gera um monte de discussão, em relação à Bíblia, a gente não vai entrar nessa seara, a gente vai falar o que era aplicado dentro do Afeganistão. Dentro do Afeganistão, então você teve várias leis, mas o grande foco que foram reprimidas, de fato, foram as mulheres. Escolas e universidades para mulheres foram fechadas, e quer dizer que só homens poderiam frequentar escolas e universidades. As mulheres passaram a ter que ficar confinadas em casa. Você tem a utilização da burca, né, também. Elas só poderiam sair nas ruas com a burca, mas com a presença de um homem, não necessariamente o marido, mas a presença de um homem. Se fossem vistas sozinhas andando nas ruas, já estavam ali cometendo um crime. E dali foi que semana passada eu indiquei para vocês, e quem pegou a dica e assistiu já se ligou. Muita gente me marcou, inclusive no Instagram, me falando disso, né, que assistiu. O filme Osama, que eu vou explicar aqui novamente. Osama não se trata de Osama Bin Laden, mas Osama era o nome de uma menina, uma criança, né, dentro do governo do Afeganistão, que vivia só com a mãe, e com o advento do governo do Talibã, elas duas não podiam sair nas ruas, porque só tinham as duas, não tinha nenhum homem ali acompanhando. Então, como elas iam trabalhar? Como elas iam sobreviver? A saída que Osama tomou foi de cortar o cabelo e se vestir como um menino para poder trabalhar. O filme é muito triste, eu já indico você, se dá para achar no YouTube, baixa resolução. Se não achar dublado ou legendado, não tem importância, pode assistir mesmo em árabe. E eu explico por quê, porque o vídeo é muito visual, ele é visceral e ele é visual. Assistam, porque dá pra entender a história toda, você consegue perceber tudo. A primeira vez que eu assisti, inclusive, não teve legenda, nem em inglês, nem em português, não era dublado, nem nada. E deu pra entender a primeira vez que eu assisti. Mas vocês podem procurar aí na internet, vocês vão achar esse filme. É um filme muito triste, um filme muito bonito, um filme muito triste. Então as mulheres tinham que ficar em casa, confinadas. Entre outras questões, mulheres consideradas adúlteras, dentro do conceito que eles vão definir lá pela Sharia. Professor, o que são adúlteras? Em linhas gerais, infiéis aos seus respectivos maridos, eram consideradas criminosas e poderiam ser apedrejadas até a morte. Em linhas gerais, por exemplo, crimes, roubos, por exemplo, aí falando de homens também, roubava, você poderia, dependendo do tamanho desse roubo, do tamanho do crime, o sujeito poderia ter os membros amputados, dedos, mãos, braços amputados. Então esse era o governo, pra vocês entenderem um pouco de como que foi aplicada a Sharia dentro do governo do Afeganistão. Então eles definiram isso. A gente precisa entender que aqui a gente está falando de uma questão deu para entender por que o Afeganistão então ficou isolado durante esse tempo todo, se tornou um pária, né, internacional. Significa que ele ficou isolado rente à comunidade internacional, reconhecido apenas pelos Emirados Árabes Unidos e pelo Paquistão, porque havia um crime contra os direitos humanos, os direitos das mulheres e os direitos humanos, entenderam? Outras religiões também foram proibidas no Afeganistão a partir dali. Você tinha outras religiões, por mais que seja diverso, muitas delas são praticadas por minorias dentro do Afeganistão, mas você tinha, principalmente templos budistas foram fechados, destruídos pelo Talibã, até mesmo católicos foram destruídos pelo Talibã. Aqui, não necessariamente só o ocidental, porque o budismo também é considerado uma religião oriental, mas principalmente o grande foco também foi qualquer influência, não só religiosa, mas qualquer influência que fosse ocidental. Então, cinemas fechados, foi proibido a utilização de TV dentro do Afeganistão, não poderia assistir TV dentro de 1996 a 2001 dentro do Afeganistão. Música era proibido. Eu lembro que sempre tinha um debate quando você tinha processo de Jogos Olímpicos, você tinha sempre um debate, né? O Afeganistão, qual que era a representatividade do Afeganistão nas Olimpíadas? Geralmente, se tivesse, tinha lá um homem entrando. E o Afeganistão, gente, não é um país pequeno, é um país grande, viu? Hoje o Afeganistão conta com 40 milhões de habitantes, é muita coisa. Naquele período menos, mas ainda assim, fazendo a proporção no mundo, isso é muita coisa. E é um país muito grande, que ao norte já faz fronteira com países da antiga União Soviética, o Tajiquistão, o Turcomenistão, a Turcomenistão não sei, mas lá acima você já tem o Uzbequistão,
Cazaquistão, e ao seu leste, né, você tem o Paquistão ali. É um país muito grande. Qualquer questão que fosse considerada aí ocidental, da cultura ocidental principalmente, tudo que fosse fora do Islã, né? Porque não era só ocidental, porque o budismo a gente já falou, mas principalmente o foco era o ocidental. Era proibido dentro do Talibã, dentro do governo do Afeganistão. Aí você deve estar se perguntando, da onde que o Talibã conseguia o recurso, mesmo que seja um recurso só para manter o seu privilégio dentro do poder, e não sair do poder, e continuar investindo, por exemplo, em armas, em mísseis, para não sofrer ataques, para poder se defender, de certa forma. Da onde? Porque o Afeganistão é um país extremamente pobre. O Afeganistão é um país do Oriente Médio, do semiárido, com desertos e montanhas rochosas de difícil acesso. A gente falou dessas montanhas rochosas, que os mujahidins, né, eles de fato eles se escondiam nessas montanhas rochosas. Osama Bin Laden se escondeu nessas montanhas rochosas no Afeganistão. Inclusive, fazer até um convite novamente da Twitch, porque quando a gente fez essa aula, depois dessa aula que a gente gravou, eu fui jogar um pouquinho de Flight Simulator, o 2020, em Cabul, no Afeganistão, em tempo real. A gente só mudei em tempo real, não, porque eu mudei, estava à noite, eu queria ver o dia, né? Que foi à noite aqui, aí o fuso horário, né? E a gente deu uma sobrevoada na cidade de Cabul lá para ver todas as dificuldades, foi muito legal. Depois a gente fez um voo comercial saindo de Cabul, como se fosse refugiado. A gente fez um voo direto para Berlim, não fechou, né? Na verdade, a gente até caiu, o avião caiu, mas é porque eu tava jogando, tá, gente? O pessoal vai, é um simulador, mas foi legal, foi uma experiência interessante, que as montanhas são muito altas, tanto é pra vocês terem noção, a gente estava, se eu não me engano, a 10 mil pés, e a torre de controle estava pedindo para eu subir para 20 mil, sei lá quantos mil pés. Não, tá tudo tranquilo aqui, tá, 10 mil pés é alto pra caramba. Batemos com a montanha. Você sabe que no Brasil não tem montanha, no Brasil tem morro, né? A geografia ensina isso. Mas lá tem montanha e são de difícil acesso. Eu tô falando isso por quê? Porque é do semiárido, né? Um país do semiárido, e é um país pobre e uma terra muito pouco fértil, que depende muito do comércio. Estima-se que o dinheiro, o recurso que vinha pro Talibã, que até hoje, né, inclusive, vem da papoula, né? Na verdade, do ópio. Ópio é o leite de papoula, que dá um efeito no sistema nervoso. Você sabe que teve a guerra do ópio na China. 90% da produção do ópio no mundo, estima-se também, vem do Afeganistão. O Afeganistão é o maior produtor de ópio. Leite de papoula que dá um efeito direto no seu sistema nervoso. É uma droga, tá? Isso que a gente está falando. Vocês podem até contribuir aqui, porque aí já não é minha área de atuação. Vocês podem contribuir, não só podem, quem sabe deve contribuir aí para falar um pouquinho mais sobre o ópio, inclusive, pessoas aí mais da área de saúde, ou que está estudando para a área de saúde, está mais empenhada, ou não, quem quiser. Até mesmo acho muito legal aqui, porque inclusive no outro vídeo já teve comentários assim, fazendo algumas correções das minhas falas, e eu fiz correção, de fato, isso é muito importante aqui para o YouTube, tá? É muito importante para o nosso crescimento do canal, para o aprendizado, esse é o grande foco. Então quem quiser falar do ópio, até mesmo quais as utilidades do ópio, se existem utilidades para além, entendeu? Acho que é muito importante. 90% da produção do ópio vem do Afeganistão. No ano de 2000, já quando estava chegando ao final do governo do Afeganistão, país muito pobre, como eu falei para vocês, no ano seguinte, inclusive, o Talibã tinha caído, né? Às vezes eu falo Afeganistão, é Talibã. O Talibã tinha caído. Lá para 2000, o próprio Talibã, olha só, proibiu a venda do ópio dentro do país. Aí você fala, poxa, mas se eles vivem disso, por que eles proibiram? Se a base da economia deles vinha do ópio, por que eles proibiram? Depois também, só para explicar também que é importante, foram descobertos também no período lá da guerra, da invasão americana, também perto, né, um pouco antes, foram descobertas grandes jazidas de minério de ferro no Afeganistão. Hoje você tem mais fontes de renda se você tiver a tecnologia para extração, que eu acredito que não seja o caso do Talibã necessariamente. Há quem diga também que inclusive a parte da invasão dos Estados Unidos foi também por conta dessas jazidas, e você tem relatos que provavelmente foram mesmo. Também, tá? Não só para a guerra contra o terrorismo lá, para pegar o Bin Laden. A questão do ópio, o próprio Talibã proibiu. Ele estava tentando se moldar um pouco rente à comunidade internacional, porque é um pária, né? Então o Talibã estava tentando se moldar, falando, tá vendo? Passar uma imagem, nós estamos proibindo, né? Para mostrar também que eles não viviam do ópio. Mas o objetivo mesmo por trás disso era subir o preço do ópio, porque quando ele se torna um comércio ilícito, fica mais raro, mais difícil de se achar, o preço sobe. O objetivo grande era esse também, compreenderam? Bom, vocês sabem que o governo do Talibã terminou em 2001,
terminou porque o Bin Laden havia feito pela Al-Qaeda o triste ataque do 11 de setembro ao Pentágono, às Torres Gêmeas, mas ele inclusive já tinha feito ataques a bases americanas fora dos Estados Unidos, por exemplo no Quênia, se eu não me engano, na África. Ele já tinha feito em 1998, o Bin Laden, a Al-Qaeda já havia atacado os Estados Unidos tempos atrás também com uma perspectiva na época, a Al-Qaeda, a defesa do Bin Laden era contra a civilização judaico-cristã, contra os Estados Unidos, há um fundamentalismo islâmico, um extremismo, na verdade. Mas o grande que resultou mesmo, de fato, no 11 de setembro, e a partir do 11 de setembro, os Estados Unidos definem a guerra contra a Al-Qaeda, porque o Bin Laden ele assume a autoria do atentado assim, algumas horas depois que caem lá as duas torres gêmeas, né? Que as duas caíram. Foi chocante, né? Todo mundo, para quem estava vivo, para quem já tinha nascido, para quem já tinha nascido, viu pela TV e eu vi, né, em plantão, urgente, ao vivo. Imagina só para quem estava ali, né? As imagens são chocantes mesmo, não precisa ficar falando, dispensa comentários, todo mundo sabe dessa triste história, que para os Estados Unidos era considerado uma grande afronta, porque é a primeira vez na história que os Estados Unidos sofrem um ataque em seu território continental. Lembra? Ah, professor, mas não teve lá no Pearl Harbor, mas ali não era continental, ali a gente está falando no Havaí. Agora é pela primeira vez. Mexeu com a honra, né, toda a questão fanista americana, e a partir do governo do George W. Bush, eles partiram aí para a guerra contra o terrorismo. O Bin Laden, apesar de não ser afegão, o Bin Laden era saudita, mas se criou muito ali dentro do Afeganistão, na guerra do Afeganistão, lá na Guerra Fria, que recebeu inclusive treinamento nos Estados Unidos, né? O Bin Laden se refugiou dentro do Afeganistão. A Al-Qaeda tinha aquela relação com o Talibã que passou a proteger, né? Ele protegia a Al-Qaeda. Então Bin Laden se escondeu nas montanhas rochosas ali. E os Estados Unidos foi e definiu a guerra, né? A partir desse momento, declarou a guerra contra o Afeganistão para pegar o Bin Laden. E foi uma guerra brutal. Inclusive, quando eu estava fazendo essa live, eu indiquei um filme para vocês, indiquei um filme para quem estava lá assistindo, que é um filme de 2004, se eu não me engano, chamado Guantánamo. Fala da prisão de Guantánamo na província, né, ou na península de Guantánamo, no Caribe, em Cuba, na verdade, que os Estados Unidos mantinham uma prisão totalmente contra os direitos humanos ali, que torturava pessoas, e os Estados Unidos pegava pessoas que estavam ali no Afeganistão ou nas fronteiras e levava para Guantánamo para interrogar, e ficavam presas e não tinha nenhuma questão judicial, só prendia mesmo, sabe, torturava. E o filme Guantánamo conta a história de 4 paquistaneses que viviam em Londres, na Inglaterra, que viajaram para o Paquistão, sinopse, tá? E é uma história real, inclusive você tem depoimento deles no filme. Procurem, Guantánamo. E eles vão para o Paquistão porque um deles vai se casar, mas eles resolvem, foi no período dessa guerra que os Estados Unidos invadem o Afeganistão. Eles resolvem ir para a fronteira por algum motivo e são pegos. E assim, eles só eram jovens paquistaneses ou que viviam em Londres, nem sabiam direito o que estava acontecendo. E eles foram super torturados lá, e você tinha as torturas, assim, se eles não indicassem, mostravam vídeos, assim, fotos do Bin Laden, falavam assim, onde que ele tá? E eles não sabiam, eram jovens e tal, mas, enfim. Então fica mais uma dica de filme pra vocês, aí. Além de Osama, fica o filme Guantánamo. É muito bacana dessas dicas pra vocês, porque são filmes, inclusive, muito importantes. Bom, essa guerra do Afeganistão, o poderio bélico dos Estados Unidos, logo de cara derrubou o Talibã do poder, estabeleceu novas bases, um novo tipo de governo dentro do Afeganistão. O Talibã caiu, não acabou, tanto é que voltou agora. O Talibã se recuou para o interior, principalmente para a fronteira com o Paquistão. E o resultado dessa guerra, o Bin Laden, ele foi pego e foi morto em 2011. Então, de 2001 a 2011, 10 anos depois, o Bin Laden foi morto, encontrado nas montanhas rochosas do Afeganistão. E essa guerra gerou cerca de 240 mil mortos entre afegãos, americanos, civis e militares e outras nacionalidades. Então é triste pra caramba, né? Bom, gente, é o seguinte. O Talibã fora do poder, os Estados Unidos estabelecem novas bases dentro do Afeganistão, há um processo cultural diferente, escolas e universidades são abertas, inclusive para mulheres, isso refletiu muito em Jogos Olímpicos, a presença de mulheres afegãs participando da cerimônia de abertura de Jogos Olímpicos. A partir dali, a gente já viu isso já nas Olimpíadas de 2004, por exemplo, que foi em Atenas.
depois de 2008 em Pequim, o Talibã se retirou. Os Estados Unidos manteve as suas tropas, passou a influenciar os governos do Afeganistão. Há quem diga que boa parte desses governantes no Afeganistão foi estabelecido um processo democrático, mas que boa parte dessas, sob supervisão dos Estados Unidos, supervisão militar dos Estados Unidos, mas que boa parte desses governos foram corruptos ao longo dessa história de 2001 até agora, 2021. O que vai acontecer a partir daí é que o Talibã, recuado, deixou a poeira baixar. O anúncio da retirada das tropas, né, que quando você retira as tropas, você está definindo, inclusive, que o governo está estável, que as relações estão estáveis. Elas já foram levantadas pelo governo do Barack Obama, mas foram concretizadas, começaram a ser concretizadas mesmo a partir do governo do Donald Trump. Em 2020, no acordo lá no Catar, o Donald Trump ele aceitou um pedido feito pelo Talibã de retirar as tropas americanas e o Talibã poderia concorrer diretamente às eleições do Afeganistão. Concorrer às eleições. O Talibã se comprometia a não ter uma postura extrema caso retornasse ao poder por via eleitoral, não ter uma postura extrema como foi durante todo o outro período que a gente falou aqui, respeitar os direitos e garantias das mulheres, das pessoas no Afeganistão e não dar abrigo à Al-Qaeda, porque por mais que você saiba que tem a morte do Osama Bin Laden, a Al-Qaeda continua, você tem lideranças na Al-Qaeda. Então eles prometeram não dar abrigo à Al-Qaeda. Então foi esse o acordo iniciado pelo Donald Trump com o Talibã no acordo no Catar em 2020 e 2021. As tropas se retiram através do governo de Joe Biden. Alexa, nossa, Rebeca, por favor, desculpa, texto 7, é porque eu estava falando com a Alexa hoje pedindo música lá. Bom, através do governo de Joe Biden foi concretizado, na verdade eu estou gravando esse vídeo, hoje é dia 22 de agosto, tá? Então eu estou num domingo, esse vídeo vai sair provavelmente na quarta-feira para vocês no dia, deixa eu ver aqui, é que você sabe que política internacional muita coisa pode mudar, no dia 25. Mas assim, você teve um prazo que os Estados Unidos estabeleceu para retirar todas as tropas e civis do Afeganistão, civis que vivem no Afeganistão. O que acontece é que logo que iniciou essa retirada, o Talibã voltou ao poder. Ele já estava conquistando cidades no interior e acabou de conquistar, agosto, né, agora, a cidade de Cabul. A cidade de Cabul, que é a capital do Afeganistão, já estabelecendo seu governo. Ou seja, não foi por via eleitoral, foi através das armas. A definição foi essa. O presidente do Afeganistão se fugiu, rolam altas discussões sobre o seu refúgio, há quem diga que ele foi nos Emirados Árabes Unidos, que ele foi? Não lembro. Que ele se refugiou levando muito dinheiro e ele fala que ele saiu, que ele foi embora, que ele fugiu só de chinelinho com a roupa do corpo, mas há quem diga que ele foi jatinho cheio de dinheiro. Ficou o vice-presidente está tentando negociar com o Talibã que estabeleceu o seu governo. Ou seja, o que foi falado lá em 2020 no Catar com o Donald Trump já não foi respeitado pelo Talibã. E ainda você tem o prazo para o recuo das pessoas. Tem muita gente que está no interior do Afeganistão e áreas bem remotas, fazendo serviços médicos, várias solidariedade internacional, que precisam chegar a Cabul, onde você tem um aeroporto internacional. Então, morrendo de medo, a dificuldade é de sair do interior e chegar até Cabul. Será que conseguem ou não? Porque todo mundo está num clima de tensão. Imagina a tensão que se tem. O Talibã prometeu manter um governo com respeito, apesar de já ter tomado o poder, né? De manter um governo com respeito aos direitos das mulheres, aos direitos das pessoas. Há quem diga que ele está fazendo isso para não se tornar um par internacional novamente, sabendo que o país é muito pobre, ele precisa da ajuda internacional. Há quem diga que isso é justamente para esse discurso moderado, é para ter arrecadação financeira tanto dos Estados Unidos quanto da Organização das Nações Unidas, da ONU, mas que a longo prazo isso não vai se sustentar, que ele vai se definir, vai ser como antes. Afinal de contas, você já tem registros de ataques talibãs a bases dentro do próprio Afeganistão, bases aliadas ao antigo governo do Afeganistão, que é aquele governo que foi influenciado pelos Estados Unidos, que foi estabelecido pelos Estados Unidos. Então já tem um clima de tensão, já teve ataque no aeroporto de Cabul, se eu não me engano, apesar do que eles fizeram, inclusive uma coletiva, membros do Talibã, pessoas inclusive jovens, fizeram uma coletiva de imprensa e responderam perguntas de mulheres, jornalistas internacionais, afegãs,
e de homens jornalistas internacionais que foram muito corajosos ali, perguntaram como é que vai ser, eles falaram, a gente vai respeitar os direitos e tal. Mas já tem ataques, para esse vídeo não ficar datado, extremamente datado, já estou falando para vocês que ao longo dessa semana a gente já viu ataques em bases aliadas do antigo governo, e ataque, se eu não me engano, a pessoas que estavam chegando no aeroporto para poder ir embora. Então a situação é muito complicada, porque a situação é muito delicada, isso pode mudar a qualquer momento. A qualquer momento você pode ter uma outra definição do que está acontecendo ali, compreenderam? Bom, então é isso, eu espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham gostado, entendido a situação, a tensão que se deve viver. Eu acho que a gente aqui no Brasil, a gente não consegue ter noção da tensão do que é uma pessoa no Afeganistão, de que é principalmente uma mulher afegã hoje dentro do Afeganistão com a chegada do Talibã no poder novamente. Assistam Guantánamo e assistam Osama, principalmente Osama aí para entender, para ver na pele um pouco o que é o governo do Afeganistão. Então é isso, eu vou ficando por aqui, eu amo vocês, é de todo o coração do mundo, um grande beijo, fui!